2.57 Me Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 211 Venha. Come e beba quanto quiser. Autor, Kati Tradutor, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Tendo acabado de ser transportado para o deserto, Zong Kingsu ainda não havia desenvolvido a aparência de um estudioso sem preocupações. Além de trabalhar juntos nos dias de hoje, durante os intervalos, Zong Kingsu descreveu vividamente a experiência de seu primeiro dia no deserto para Sumu. No primeiro dia, ela fez as mesmas coisas que Sumu. Porém, Zong Kingsu não tinha o sistema, então ela acabou passando fome o dia inteiro, com sede e fome. Ela só deu a primeira mordida na comida quando saiu para caçar no dia seguinte, não aguentando mais a situação. A primeira garfada naquela hora quase a fez chorar de emoção. No entanto, o Zong Kingsu nas ruínas do tempo não teria a mesma experiência do mundo principal. Olhando para Sumo andando em uma luxuosa motocicleta cross country, com um rifle automático pendurado no ombro, seu rostinho estava cheio de choque inimaginável. Depois de observar os chats do canal mundial e do canal regional por um dia, ela já tinha uma compreensão do que estava acontecendo no mundo ao seu redor. Assim como o que aconteceu no mundo principal, este mundo era uma imagem espelhada do mundo principal que havia sido redefinido, como se alguém tivesse pressionado um botão de replay. Todos eram atores cooperativos, com Sumo como a única anomalia nessa linha do tempo reconstruída. Ele é um humano. Vendo que Sumo estava se aproximando, o coração de Zong Kingsu emitiu 10.000 DM-nits. Um monte de palavrões quase saiu de sua boca, contido pela única questão de saber se esta era uma situação apropriada para falar tais palavras. Quanto mais perto ele chegava, mais proeminente parecia o rifle AM pendurado no ombro de Sumo. Isso fez Zong Kingsu tremer de ansiedade. Ao mesmo tempo, ela finalmente pôde ver claramente as feições de Sumo. É um humano. Um humano com um nível de força extremamente assustador. Essa conclusão fez Zong Kingsu se esconder involuntariamente, fechando a porta de sua casa de madeira, deixando apenas uma pequena fresta aberta. Por favor, não entre no meu abrigo, senão eu chamo a polícia. O deserto não é um lugar fora da lei, então por favor, obedeça à lei. Ouvindo a voz trêmula de Zong Kingsu, sob sua máscara, Sumo caiu na gargalhada. Quando ele viu Zong Kingsu pela primeira vez, esta jovem já era capaz de se envolver com mais de uma dúzia de kobolds, e ela era extremamente corajosa. Quem diria que ela, recém-chegada ao deserto, se comportava como uma garotinha? Olá, prazer em vê-lo, Zong Kingsu. Eu sou seu velho amigo, Sumo. Sumo pisou no freio e desligou o motor da motocicleta. Ele colocou o rifle AM de volta no espaço de armazenamento em um piscar de olhos. Enquanto fazia tudo isso, Sumo também abaixou sua máscara, revelando um rosto bonito que exalava uma confiança infinita. As primeiras impressões são muito importantes quando se conhece alguém pela primeira vez. Sua visão, que havia sido fortalecida pela energia psíquica da água, avistou o alívio de Zong Kingsu depois de ver o rosto sob a máscara. Se o rosto sob a máscara fosse de barba áspera e cicatrizes, Zong Kingsu provavelmente teria fugido como Kento Maeda. Quanto ao problema de serem estranhos, Sumo olhou para os suprimentos luxuosos em seu depósito, antes de sorrir levemente, sua confiança aumentando ainda mais. A falta de familiaridade foi um problema. Eu tenho dinheiro, ok. As ruínas do tempo existiriam apenas por alguns dias, após os quais entrariam em colapso e desapareceriam para sempre. Portanto, o estilo de Sumo de fazer as coisas também era diferente do normal. Ele seguiu completamente seu coração e agiu de uma maneira que o deixou 100% confortável. Sumo acenou com a mão e pegou uma garrafa de 500 ml de água e uma panqueca dourada crocante de seu depósito. O atual Zong Kingsu não tinha comida ou água potável. Vendo o que Sumo estava segurando, ela ficou surpresa.
Então seu rosto mostrou um olhar ainda mais vigilante do que antes. Oh querido, meu Deus, você quer lutar comigo? Olhando para a expressão preocupada do ex-acadêmico, Sumo, que estava se reprimindo até agora, não conseguia mais controlar a expressão em seu rosto. Zong Kingsu, vou colocar essas coisas aqui. Estarei morando ao seu lado por esses poucos dias. Seremos vizinhos de agora em diante. Colocando a panqueca e a água potável no chão de madeira ao lado dele, Sumo lentamente deu alguns passos para trás e então empurrou a motocicleta cross-country para o lado do abrigo de Zong Kingsu. Ele pegou o núcleo da armadura de tartaruga que obteve e escolheu criar um abrigo. Não era a primeira vez que ele criava um abrigo, então o processo era familiar para Sumo. Como ele ficaria apenas alguns dias, ele simplesmente escolheu construir uma casa de madeira acima do solo. Após 13,5 segundos de ruídos estrondosos, uma casa de madeira se ergueu do chão. A localização da casa de madeira era próxima à casa de madeira de Zong Kingsu, e as duas casas formavam uma linha reta perfeita. Você. O que você quer dizer com você? Meu nome é Sumo, e serei seu vizinho de agora em diante. Ele acenou com a mão. Olhando para a expressão perplexa de Zong Kingsu, Sumo sentiu-se mais feliz em seu coração. A simples casa de madeira naturalmente não poderia ser comparada com o luxuoso abrigo subterrâneo. Mesmo dormindo aqui apenas alguns dias, Sumo acendeu uma tocha e foi buscar madeira e materiais para ele começar a trabalhar. No deserto árido, Sumo estava muito familiarizado com as coisas. Ele não precisava se preocupar com as bestas mutantes que apavoravam a maioria das pessoas no World Channel. Aos olhos de Zong Kingsu, esse comportamento muito arrogante e dominador trouxe uma sensação inexplicável de segurança para ela. Ter uma pessoa tão poderosa e estranha ao seu lado, até certo ponto, aliviou o pânico de ter acabado de ser transportada para o deserto. Por outro lado, como um sobrevivente veterano no deserto, juntamente com seu treinamento e equipamento, as habilidades de marcenaria de Sumo melhoraram muito. Com um machado de excelente qualidade, cortar arbustos e galhos era como cortar melão e vegetais. Não demorou muito para Sumo coletar madeira e fibras vegetais suficientes. Bem, se não houver cobrança de produção e fabricação, as coisas são muito mais convenientes do que usar a bancada. Olhando para a pequena cama de madeira, cabeceira, gaveta de cabeceira, mesa de jantar e dois banquinhos que lentamente apareceram na frente dele, Sumo sentiu com satisfação. Quanto à roupa de cama, Sumo deu uma olhada nos itens atualmente à venda no mercado comercial. Ao preço de apenas 3 garrafas de 500 ml de água, Sumo comprou um novo e luxuoso jogo de cama. Ele nem tentou negociar com o vendedor no World Channel. Bastou 1,5 ele de água para eu conseguir uma roupa de cama tão confortável. É um lucro real. A roupa de cama macia era extremamente macia e confortável de segurar. Mesmo que não houvesse bônus de habilidade especial, isso permitiria que ele dormisse satisfeito enquanto estivesse aqui. Neste momento, Sumo esqueceu as dificuldades pelas quais passou quando chegou ao deserto. A nevasca ainda não chegou e os preços ainda estão tão baixos. Enquanto eu tiver água potável, é equivalente a ter bilhões de pessoas trabalhando para mim. Sumo colocou a roupa de cama e olhou para a escuridão lá fora. Ele saiu da casa de madeira e continuou a construir um círculo defensivo. Na outra casa de madeira, Zong Kingsu ignorou temporariamente os lembretes de pânico que todos estavam enviando no World Channel. Porque Sumo forneceu comida, água e segurança. Se não fosse pelo fato de ela estar presa no deserto, sua situação atual era apenas uma pessoa de férias. Mesmo os perigos da noite não pareciam mais ameaçadores. Sumo. Existe um Sumo entre as pessoas que eu conheço. Rasgando a cabeça, Zong Kingsu sentou-se no chão adoravelmente, segurando sua cabeça e lembrando-se cuidadosamente de todos os seus amigos que tinham o sobrenome Su antes de serem transportados. De Sushi em seus livros do ensino fundamental à velocista asiática Subin-chan. Após uma lembrança cuidadosa, Zong Kingsu estava convencida de que nunca tinha visto ou ouvido falar do nome de Sumo antes.
Ela abriu um Chanel e observou outras pessoas clamando por um pedaço de comida e um copo de água potável. Incontáveis pessoas estavam lutando à beira da morte, como se estivessem prestes a perecer. Em contraste, ela estava olhando para a panqueca grossa do lado de fora da porta de seu abrigo e para a garrafa de 500 mililitros de água. Tocando a parte de trás de sua cabeça, Zong Qingsu não conseguia mais dizer o que ela estava fazendo. No entanto, a sensação de queimação pela ausência de comida no estômago era real, que se tornou ainda mais pronunciada quando ela sentiu o cheiro da panqueca. Seu estômago estava se contraindo. Sua garganta estava protestando. Vendo a figura ocupada caminhando entre os arbustos e a pequena casa de madeira, Zong Qingsu de repente desistiu. Com o rosto inchado, ela se sentou na beira da casa de madeira com raiva, desatarrachou a tampa da garrafa e começou a beber. Engolir. Engolir. Água mineral doce escorria por sua garganta febril. Neste momento, uma garrafa de água de 2 yuans parecia infinitamente preciosa. A água era tão perfumada, então não deve ser venenosa. Depois de beber meia garrafa de uma só vez, Zong Qingsu abriu os olhos contente. Sua garganta não estava mais seca. Então ela viu o sumo parado em silêncio na frente dela. Terminou? Quer beber mais? Ainda tem um pouco aqui. Clank. Antes que Zong Qingsu pudesse ficar chocado ou tímido, com um baque, 3 caixas de garrafas de água caíram no chão, fazendo o piso de madeira vibrar. Beba quanto quiser. Tem mais de onde esses vieram. Sumo sorriu e acenou com a cabeça. Olhando para o rosto corado de Zong Qingsu, Sumo voltou para sua casa de madeira satisfeito e continuou trabalhando na limpeza dos arredores. No mundo principal, ele não teve muitas oportunidades de derrotar Zong Qingsu, mas aqui, em poucos minutos, ele a pegou desprevenida várias vezes. Naturalmente, ele se sentiu muito bem com isso. Da mesma forma, depois de ver a generosidade exagerada de Sumo, Zong Qingsu segurou sua cabeça entre as mãos momentaneamente, então balançou a cabeça em constrangimento. No entanto, durante todo esse tempo, suas mãos estavam arrancando pedaços da panqueca e os enfiando na boca, enquanto ela engolia a comida com água. Mesmo que não houvesse acompanhamentos, era o suficiente para Zong Qingsu, que vivia com medo por um dia, comer com satisfação. Originalmente, havia meio cati de panquecas, e 2/3 foram comidos antes que ela se detivesse. Ei, você quer comer um pouco? Caso contrário, eu vou terminar. Sacudindo a panqueca em sua mão, Zong Qingsu gritou. Coma o quanto quiser. Não fique com vergonha, ainda tem um pouco aqui. Se não for suficiente, faço mais para você. Olhando para a expressão de Zong Qingsu, Sumo pegou um saco de farinha e o colocou no chão com um sorriso no rosto. Dong. Uma nuvem de farinha branca saiu da pequena fenda no saco, flutuando livremente no ar. Sob o céu noturno, a farinha parecia fundir-se com o luar circundante e tudo ficou em silêncio. Silêncio. Nas famosas palavras do poeta Shuzimu, Cambridge está silenciosa esta noite. Quando confrontado com o homem rico do deserto, Zong Qingsu perdeu. Ela perdeu completamente e foi completamente convencida. Outros estavam despreparados e preocupados em serem atacados por criaturas durante a noite, mas quando ela olhou para Sumo ao longe, que exalava uma sensação de força e segurança, um tipo especial de emoção apareceu silenciosamente em seu coração. Me Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 212 Rastreando a fonte. A busca pelo camaleão. Por favor, insira o TRO. Meu sono foi bastante satisfatório. O clima nos primeiros dias do deserto estava muito bom. O sol da manhã entrava pelas frestas da casa de madeira, iluminando as paredes e o chão. Ele inalou o doce aroma do ar da manhã, cheio de oxigênio, antes de se espreguiçar e sentar na cama. Ele habitualmente abriu o painel do sistema. Pela primeira vez desde que chegara ao terreno baldio, o cronômetro das 8 horas não anunciava o anúncio do lembrete diário do sistema. Esta foi uma má notícia, mas também uma boa notícia. Parece que a linha do tempo do sistema segue a do mundo principal,
E o tempo que ele passou nas ruínas do tempo não seria contado. Esfregando a barba cinza azulada que crescia em seu queixo, Suma sentiu lentamente. O tempo gasto nas ruínas não pode ser usado para obter pontos de sobrevivência. Da mesma forma, desde que ele pudesse obter moeda de tempo suficiente, ele poderia usá-la para compensar a penalidade de fluxo de tempo entre as ruínas e o mundo principal. A tarefa de hoje é... Sumo fechou o painel do sistema. Como de costume, Sumo abriu o painel de bate-papo e estava prestes a anotar suas tarefas de hoje em seu diário. No entanto, ele de repente deu um tapa forte na cabeça. Porque ainda haveria tarefas a serem concluídas quando já estou nas ruínas. Posso fazer o que quiser, ei. Sumo levantou o cobertor e esticou seus membros em satisfação. Abrindo a porta, Sumo saiu preguiçosamente. Oreu não estava por perto para guardar a seu abrigo temporário. Então, antes de ir para a cama ontem, Sumo teve que se ocupar limpando a área ao redor das casas de madeira. Uma fileira limpa de cercas de madeira foi erguida em torno das casas de madeira dele de Zong Kringsu para garantir que monstros mutantes não encontrassem seu caminho à noite. Enquanto ele estava ocupado com isso, Zong Kringsu, que permaneceu vigilante no início, gradualmente relaxou, até mesmo vindo para ajudar Suma a mover as coisas de tempos em tempos. Neste cenário atual, ele não possuía as habilidades mágicas de recuperação da energia psíquica da água, então ambos estavam exaustos e tiveram que retornar aos seus respectivos abrigos para deitar e descansar. Havia roupas de cama luxuosas de um lado, com uma cama robusta e larga. Havia um piso de madeira nua do outro lado. Assim que ele saiu pela porta de sua casa de madeira, Suma encontrou Zong Kringsu, que estava guardando a porta da frente com duas olheiras sob os olhos. Ela parecia estar hesitando sobre alguma coisa. Ao ver Sumo, Zong Kringsu ficou surpreso, dando um pequeno passo para trás. Por que você está nervoso? Eu disse que somos velhos amigos. Eu não te disse ontem à noite. Você confessou para mim e está me perseguindo, mas eu não concordei em sair com você. Sumo encolheu os ombros enquanto balbuciava bobagens de maneira séria, deixando Zong Kringsu momentaneamente atordoado. Depois de alguns segundos, Zong Kringsu percebeu que Sumo estava brincando com ela, e seu rosto sorridente imediatamente corou de exasperação. Rascal. Ei, você quer que eu seja um patife? Colocando uma expressão intimidadora, Sumo fez Zong Kringsu dar mais um passo para trás e cair na gargalhada. Nas ruínas do tempo, ele não precisava se preocupar com nada. Ele poderia agir como quisesse e, desde que possuísse força suficiente, poderia fazer o que quisesse. Ignorando Zong Kringsu, que estava perdido em seus próprios pensamentos, Sumo foi direto para o mercado de negociação. Gastando apenas 6 ou 7 garrafas de água, desta vez, comprou dezenas de unidades de ferro, além de alguns mantimentos básicos. Com os materiais em mãos, não lhe custaria nenhum ponto de desastre para criar os itens que desejava. Sentado no banquinho que ele fez, Suma escolheu uma série de coisas e espontaneamente começou a fazer muitos itens diferentes. Depois de adquirir os materiais, itens que seriam considerados um luxo no deserto começaram a aparecer diante do olhar estupefato de Zong Kringsu, um por um. Fogão de ferro. Panela de ferro. 2 grandes tigelas de cerâmica, uma grelha de ferro, uma mesa de ferro. Um após o outro, esses utensílios domésticos inúteis foram fabricados e espalhados pelo chão de seu pequeno pátio cercado. Suma ainda não pôde desfrutar de muitas dessas coisas no mundo principal, mas agora teve a oportunidade de fazer uso desses luxos. Sumo pegou a carne que comprou e começou a tirar várias garrafas e latas de temperos do depósito e temperar a carne. Primeiro vou cortar a carne em pedaços pequenos e depois mariná-la com vinho de cozinha. Vou adicionar sabor usando cebola, gengibre e alho e depois jogar um pouco de molho barbecue. Para a sopa, vamos fazer sopa de ovo de alga hoje. O sabor da comida derivava principalmente do tempero usado para fazer a refeição. Contanto que o tipo e a quantidade certa de tempero fossem usados, mesmo que houvesse erros no processo de cozimento,
O sabor ainda seria saboroso. Para um personagem guloso como Sumo, as refeições que ele fazia eram naturalmente extremamente deliciosas e apetitosas. À medida que o cheiro de sopa de ovo de algas começou a se espalhar, um punhado de cominho foi polvilhado nos espetos de carne dourada, e a fragrância que produziu. Rosnar. O estômago de Zong Kringsu roncou como o de Big Spark e Little Spark. Embora o foco de Sumo fosse cozinhar a comida, Zong Kringsu não pôde deixar de se sentir envergonhada, querendo encontrar um buraco para se enterrar lá dentro. A comida deliciosa não era o problema, o terrível era o processo de sentar e esperar. Observar a refeição tomar forma lentamente e sentir o aroma enquanto cozinhava lentamente. Esse tipo de sentimento era incrível e torturante. No entanto, Zong Kringsu havia esquecido esse sentimento desde que foi transportado para o deserto. Mesmo antes disso, o povo da Terra havia sido consumido por seus preparativos para lidar com o asteroide que se aproximava. Todos estavam ansiosos nos últimos meses. Como eles poderiam ter provado uma comida tão deliciosa? Alguém poderia ser considerado rico naquela época se pudesse comer fast food todos os dias. Isso. Posso ter um desses. Ela observou quando Sumo pegou os espetos de carne e os colocou sobre o macarrão com pimenta, o óleo perfumado explodindo. O impacto da comida deliciosa tornou difícil para Zong Kringsu se conter mais. Isso mesmo, você não precisa ser humilde comigo. Havia 10 espetos, e Sumo os entregou generosamente, gesticulando para Zong Kringsu comer primeiro, enquanto ele continuava assando mais para si mesmo. Essa pequena gentileza conquistou a afeição de Zong Kringsu. Sumo recebeu seu quinhão de olhares de admiração no mundo principal, mas, neste momento, o olhar oculto de Zong Kringsu parecia estar cheio de um significado diferente. Será que eu realmente o persegui? Os dois comeram uma refeição completa e satisfatória. Sumo também fez o pedaço restante de carne em espetos, guardando no espaço de armazenamento. A sopa de ovo de alga também foi devorada por estas duas pessoas, apesar de a porção ser suficiente para 4 a 5 pessoas. Esfregando sua barriga redonda, Sumo simplesmente se sentou no chão com as costas encostadas na cadeira, aproveitando confortavelmente o vento suave do deserto. Nas planícies do Candlelit Shelter, a grama cresceu mais alta e os tuti-negras voaram mais alto. Relaxando em tal ambiente, o cansaço e a tensão que sentira nos últimos dias começaram a se dissipar. Por outro lado, Zong Kringsu não tirou folga. Depois que ela terminou de comer, ela cuidadosamente arrumou o fogão e recolheu alguns dos temperos do que sobraram. Ela então raspou alguns ovos restantes no fundo da panela e os colocou de lado para preservá-los. Esse comportamento lembrou Suma do comportamento cauteloso e pobre que todos tiveram durante os primeiros dias após serem transportados para o deserto. O que eu estava fazendo no segundo dia? Não era o camaleão. Relembrando o passado, ele se lembrou do camaleão que lhe trouxe grande fortuna no mundo principal. Depois de experimentar a vida no deserto por um mês, Sumo entendeu o verdadeiro valor do baú do tesouro que obteve do camaleão naquela época. Cristal de energia psíquica. Ovo de estimação. Projeto de planta. Para conseguir uma colheita semelhante àquela arca do tesouro, Sumo teve que destruir um abrigo kobold com uma população de mais de 2.000 kobolds, o que era algo difícil até para Sumo. Era suspeito que um camaleão com poder de combate de apenas 5 pudesse derrubar tal baú de tesouro. De acordo com o horário, eu deveria estar atualizando a lança de carvalho japonesa agora, esperando a oportunidade de ir caçar ao meio-dia. Enquanto tentava se lembrar de todos os detalhes, Sumo se levantou. Como havia tempo agora, era melhor ir ao abrigo subterrâneo para examinar de onde o camaleão realmente veio. Zong Kringsu, estou saindo. Quer vir junto? Eu não. Não, eu vou. Observando Sumo pegar o rifle e pendurá-lo no ombro, ela observou os arredores que pareciam calmos por enquanto, mas continham potencial de perigo. No final, a decisão de Zong Kringsu foi direta. Ficando com Sumo, ela não precisava se preocupar com comida, bebida ou segurança.
Era reconfortante ter um super guarda-costas ao lado dela, apesar do comportamento estranho dele e das perguntas dela sobre o passado dele. No momento, ela só podia agir de acordo com seus instintos. Sentindo Zong Kingsu escarranchado no banco de trás da motocicleta cross-country e segurando hesitantemente o guidão traseiro atrás dela, Sumo girou o acelerador maliciosamente e a motocicleta avançou. Ah! Zong Kingsu, que não havia segurado a barra com firmeza, instintivamente se inclinou para a frente e abraçou as costas largas de Sumo em pânico. Ei, segure firme. Não caia. Sentindo o calor do corpo dela atrás dele, os batimentos cardíacos de Sumo não puderam deixar de acelerar um pouco. Apertando o acelerador na mão, a motocicleta continuou acelerando com um rugido. Um rastro de poeira amarela foi deixado em seu rastro. Sua poderosa visão dinâmica, juntamente com o senso de equilíbrio aprimorado que adquiriu com o treinamento, significava que ele podia dirigir a motocicleta com segurança em altas velocidades. Viajando desta forma, Sumo evitou facilmente todos os obstáculos em seu caminho enquanto era observado pelos olhos atentos de Zong Kingsu. Eu dirigi por este trecho da estrada muitas vezes. Este local aqui é a fazenda que estamos prestes a construir. Reduzindo a velocidade, ele olhou para as grandes planícies à sua frente. Sumo murmurou essas palavras para si mesmo, independentemente de Zong Kingsu entender o contexto e o significado por trás de suas palavras. Sua tentativa anterior de convencer um habitante das ruínas do tempo, que o mundo em que viviam era falso, já havia falhado uma vez. Desta vez, ao se comunicar com Zong Kingsu, que tinha um Qi super alto, Sumo não pretendia dizer a verdade diretamente, mas tentou plantar as sementes de esperança no coração de Zong Kingsu nesta linha do tempo. Aqui haverá um grande castelo kobold no futuro, mas também será destruído mais tarde. Esta é uma mina natural de salitre. Também podemos encontrar enxofre mais tarde. Podemos facilmente criar pólvora negra e desenvolver explosivos. Este é o abrigo de Magou. A propósito, o abrigo dele é nível 5. Ele também era um ser humano da Terra, e também era um jogador que participou deste mundo de jogo antes de nós. Aqui, este é o meu abrigo, o abrigo de Sumo. Lembre-se bem. Sumo apontou para o espaço aberto com orgulho em seu rosto, ignorando o olhar estranho de Zong Kingsu. Ele fez uma marca na localização do abrigo subterrâneo. Para a marca, Sumo desenhou uma cabeça de cachorro engraçada de Oreo. Ao refazer seus passos daqueles dias, usando a localização do abrigo subterrâneo como guia, ele encontrou, nos arbustos ao longe, o camaleão sentado ingenuamente no galho da árvore. Sua posição não mudou nem um pouco de sua memória. Resposta Mi Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 213, Nível Gendari. O mistério do camaleão. Espere aqui. Não venha ainda. Há uma criatura mutante difícil ali, então irei até lá e observarei a situação. Sumo levantou seu rifle e soltou o mecanismo de segurança. Ao ouvir o que Sumo disse, Zong Kingsu ficou chocada quando viu que Sumo não parecia estar fingindo. Ela deu 2 passos para trás. Aos olhos dela, se Sumo, que segurava um rifle e usava um conjunto completo de equipamentos, achou difícil. Deve ser um cara durão. Diante de tal monstro, ela escaparia se pudesse. Ei! Preste atenção na sua segurança. Vendo Sumo se movendo cautelosamente, Zong Kingsu não pôde deixar de gritar enquanto ela se escondia atrás de uma pequena árvore. Sumo sorriu e não prestou atenção ao aterrorizado Zong Kingsu atrás dele. Todo seu foco estava no camaleão. Comparado à primeira caçada, Sumo observou a situação com mais cuidado desta vez e, ao mesmo tempo, ficou mais assustado. Acontece que este camaleão não era um monstro comum. Faz tanto tempo que não se mexe. Ele está realizando algum tipo de ritual. Quando ele matou o camaleão no mundo principal, Sumo não sabia sobre as raças estrangeiras e suas batalhas. Depois de descobri-lo através do manual de ilustração de monstros e descobrir que era um monstro, ele esfaqueou seu coração com sua lança antes que o camaleão pudesse reagir. Desta vez, nas ruínas do tempo,
Após observar a dolorosa aparição do camaleão, Sumo se conteve e continuou esperando por novas mudanças. A pequena árvore sob o camaleão parecia surgir lentamente com uma luz imperceptível que então se derramava no corpo do camaleão. Cada raio de luz fazia o camaleão tremer de dor, mas não conseguia mover o corpo e escapar da árvore. O tempo passou minuto a minuto. Quando o sol começou a mudar para o oeste, o camaleão finalmente começou a se transformar. A partir de sua cabeça feia, a pele morta começou a cair de seu corpo. Ao mesmo tempo, algumas manchas amarelas de luz jorraram de seu corpo e circularam ao redor de seu corpo enquanto ele continuava a se transformar. Um par de asas finas e carnudas cresceu do corpo do camaleão e jorrou sangue quando foram abertas no ar. 2 chifres começaram a se projetar de sua cabeça, parecendo 2 pequenas saliências, enquanto sua cabeça se alongava em uma forma de cavalo. Isso é. Quanto mais o camaleão se transformava, mais assustado Sumo ficava. Ele sentiu medo do fundo do coração, seguido por uma sensação de alívio por ter evitado uma calamidade no mundo principal. Observar a transformação de uma criatura de perto e ver levou-lhe lentamente para outra criatura era um tipo de horror difícil de expressar em palavras. O processo de evolução do camaleão continuou, então Sumo tentou usar o manual de ilustração de monstros para digitalizá-lo novamente. Desta vez, não havia informações sobre o camaleão no manual de ilustração de monstros. Mesmo que o monstro ainda estivesse bem na frente dele, o manual de ilustração de monstros o avaliou como algo completamente diferente. Felizmente não fiz um julgamento errado. Receio ter tido sorte durante a primeira caçada. Acalmando seu coração palpitante, Sumo se deitou no chão e silenciosamente se aproximou do monstrinho que ainda estava em processo de transformação. Quando estava a 50 metros dele, Sumo concentrou seus pensamentos e convocou o sistema para identificar seus atributos, que surgiram logo depois. Dragão abissal, ouro lendário, descrição. Um camaleão que possui uma linhagem de dragão abissal completa. Tem inteligência intermediária e alta força física. Tal monstro não deveria ter nascido no primeiro ano do terreno baldio, mas por causa do uso exclusivo do item, o camaleão foi usado como seu portador, e realizado o ritual, engolindo o camaleão e forçando o início do processo de reencarnação e metamorfose, renascimento, reencarnação, 69%, ouro, reencarnação, 21%, platina, reencarnação, 11%, épico, reencarnação, 3%, lendário, status atual. Como falta energia, sua velocidade de renascimento é normalmente lenta. Antes da conclusão do avanço, ele não tem controle sobre seu corpo. Comentário: jovens guerreiros matarão o lendário dragão, mas um guerreiro que realmente sabe como jogar montará o lendário dragão. Foda-se. Quem teria pensado que um camaleão comum se tornaria um dragão lendário que estava em processo de reencarnação? Quem iria acreditar nessa merda? Enxugando os olhos, ele confirmou repetidamente as informações exibidas no painel de atributos à sua frente. Sumo finalmente descobriu a verdade por trás de suas suspeitas. Sem mencionar o primeiro dia, ao longo de um mês, o deserto gerou várias raças míticas estrangeiras que estavam no espectro comum, como kobolds, ratos, taurens e leões. No entanto, Sumo não tinha ouvido falar de nenhuma raça de dimensão superior no deserto. Alguns humanos até pensaram que tais criaturas não existiam, e que essas criaturas humanoides englobavam a totalidade das raças míticas estrangeiras. Agora, olhando para o dragão gigante à sua frente, o coração de Sumo tremia. Acontece que me tornei um matador de dragões no meu segundo dia no deserto. Não é de se admirar que Oreu, uma super criatura deserta com múltiplas linhagens, possa aparecer nas recompensas do baú do tesouro daquela caçada. A realidade era muito séria, enquanto as ruínas estavam cheias de surpresas. Todos os mistérios perto do abrigo subterrâneo foram revelados, um por um, durante este replay de Sumo. Quer fosse o núcleo do abrigo de Magol ou o dragão lendário à sua frente, todos eram tesouros inimagináveis no mundo principal.
A classificação do dragão lendário já está na classificação dourada assim que nasceu. Isso é um nível de força extraordinário. No entanto, deve ser impossível para ele evoluir para a classificação lendária. O painel do sistema indicou sua falta de energia. Uma vez que o sistema não teve nenhum problema em escanear criaturas de nível divino, uma criatura de nível lendário também não representaria problemas para ele. As recompensas por matar o dragão de classificação ouro eram certamente ricas, mas comparadas ao dragão de classificação lendária. Olhando para as poucas cartas de nível divino em sua mochila, Sumo sorriu levemente. No entanto, quando ele estava prestes a se retirar, seus olhos caíram sobre a carta do pergaminho de pintura da montanha e do mar. Uma ideia ousada, mas louca, apareceu de repente no coração de Sumo. Muita energia armazenada na carta pergaminho de pintura da montanha e do mar. Se eu puder fornecer energia suficiente, talvez. Se este dragão puder evoluir para o nível lendário. Naquela época, eu posso até obter um baú de tesouro lendário. Sumo exalou lentamente. Olhando para o dragão doloroso e imóvel à distância, as engrenagens da mente de Sumo giraram rapidamente e seus músculos começaram a se contrair e contrair involuntariamente. Aos olhos de Sumo, o dragão abissal havia se transformado em um baú de tesouro vivo. Exigia apenas algumas estrondo. Então poderia ser colhido como cortaralho poró. Zong Kingsu, venha aqui e me faça um favor. Gesticulando para que Zong Kingsu se aproximasse, Sumo estava incomparavelmente animado e começou a retirar rapidamente pacotes de explosivos enquanto ficava de olho no camaleão imóvel. Como havia saído às pressas de madrugada, além da grande quantidade de munição, carregava consigo apenas 30 catias de explosivos. Para lidar com este dragão abissal, 30 catis não seriam suficientes. Sumo cerrou os dentes, mas uma vez que pensou no lendário baú do tesouro que poderia lhe render outra carta lendária, ele não hesitou mais. 2.680 pontos de sobrevivência desapareceram de suas reservas de pontos. A quantidade de pacotes explosivos no chão começou a se expandir visivelmente, aumentando dos 30 catis originais para 300 catis. Ao mesmo tempo, um fusível de 5 minutos, 10 minutos e 3 minutos foi colocado no chão. Se ele usasse 300 catis de explosivos nas proximidades, mesmo que fosse uma criatura lendária, a explosão resultante ainda mataria instantaneamente. Este é um pacote de explosivos. Você viu a quantidade aqui? O raio da explosão é de cerca de 1 quilômetro, então temos que passar dessa distância se não quisermos morrer ou ficar gravemente feridos. Sua tarefa é muito simples. Este é o fio condutor, pegue-o. Olhando para a expressão séria e cautelosa de Sumo, e então para a criatura deitada em uma árvore que parecia o dragão dos filmes e dramas de TV, o rosto de Zong Kingsu ficou pálido e ela instantaneamente entendeu o motivo da explosão. Sem muita hesitação, depois de se firmar, Zong Kingsu assentiu fortemente e cerrou seu pequeno punho. Seu comportamento e reação a esta tarefa deixaram Sumo um tanto surpresa. No entanto, de alguma forma, ele também previu e esperava esse comportamento dela. Olhando para o rosto ansioso de Zong Kingsu, Sumo assentiu e passou a ela os 3 espoletas. Lembre-se, 3 fios, vermelho, branco e amarelo. Vermelho por 10 minutos, branco por 5 minutos e amarelo por 3 minutos. Assim que eu pedir para acendê-lo, faça-o imediatamente. Não hesite e apenas siga minhas instruções. A turbulência no deserto nos últimos dias cultivou a determinação de Sumo diante do perigo. Esse tipo de determinação geralmente não era atraente, mas aos olhos das pessoas que acabaram de ser transportadas para o deserto, ele brilhava como um Super Saiyajin. Observando Zong Kingsu obedientemente pegar os fusíveis e prepará-los para a ignição, Sumo voltou correndo rapidamente, dirigiu a motocicleta cross-country e a colocou em local acessível com antecedência. Contanto que ele deixasse o motor ligado, ele poderia escapar a qualquer momento. Todos os preparativos estavam prontos. Sumo convocou o sistema e mais uma vez olhou para os atributos do dragão abissal.
Sumo andou na ponta dos pés gentilmente em direção ao dragão. Seja bonzinho. Estou aqui para ajudá-lo a subir de nível. Não tenho más intenções. Não se mexa, não se mexa. Vovô Sumo ama um bom neto como você. No momento em que Sumo apareceu, o dragão travou olhares com ele. No entanto, por ser incapaz de se mover, só podia observar enquanto Sumo se aproximava lentamente. Humano, vá embora. Caso contrário, morra. O kobold vestido de branco podia falar palavras humanas. Então, quando o dragão falou, Sumo não estranhou. Em vez disso, ele se sentiu feliz com essa reviravolta nos acontecimentos. Se pudesse falar, isso significava que poderia se comunicar. E se pudesse se comunicar, isso significava que poderia ser enganado. Eu, o grande rei da raça humana, Sumo, estou aqui para ajudar nosso grande parceiro desde o nível da família dragão abissal até o nível lendário. Eu imploro ao rei dos dragões que proteja minha raça humana após seu avanço. Falando bobagens, os passos de Sumo não eram lentos. Num piscar de olhos, a distância entre eles era inferior a 20 metros. A essa distância, Sumo podia até ver os padrões misteriosos e complicados nas asas do dragão. Você não pode me ajudar. Vá embora, vá para bem longe, caso contrário. A frase intermitente do abissal dragão ainda não havia terminado antes que a mão de Sumo piscasse, revelando uma carta. O dragão foi imediatamente atordoado em silêncio. Era a carta do pergaminho de pintura da montanha e do mar, que armazenava todo o poder do pseudo-deus Cã Celestial. Mesmo que Oreu tenha absorvido a divindade, ainda havia uma quantidade substancial de energia restante. No mínimo, outros dragões lendários não seriam capazes de absorver nem 1% ou 1/1000 dele. Esse tipo de energia fez o dragão, que originalmente tinha um olhar violento em seus olhos e raiva em suas palavras, boquiaberto. Instantaneamente se transformou em uma criança procurando por algum doce. Dê-me rapidamente. Dê-me, e eu protegerei sua raça humana por milhares de anos. O dragão abissal sempre será amigo da raça humana. Zeta sempre será um bom amigo do rei da raça humana, Sumo. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.